a história de Isaac e Rebeca. É uma história que nos ensina muito. Eu não vou ler todos os versículos, são 67 versículos. Eu vou contar a história para vocês e vou ler alguns versículos que eu acho importantes. Aqui nós vamos ver Abraão seguindo à risca todo o ensinamento que ele recebeu de Deus e agarrando a promessa. E quando ele ficou viúvo, quando Abraão ficou viúvo, ele resolveu, ele sabia que ele estava partindo, ele não queria deixar Isaac sem uma esposa. Só que ele não queria qualquer esposa para Isaac. Ele deu uma ordem a um servo de muita confiança. Disse, olha, vá na minha parentela, volte lá na Mesopotâmia, da onde Deus me tirou, do meio deles, e traga uma esposa para o meu filho. Essa é a sua missão. Aí o servo viu que era uma grande responsabilidade. Disse, mas como que eu vou saber qual é a pessoa? E aí disse, vá, Deus vai te dar instrução. E o servo, muito temente também ao Deus que Abraão servia, antes de chegar no lugar, ele parou com seus camelos, com a sua comitiva, e falou para Deus, Deus, me dá eu preciso de um sinal. E eu vou pensar no meu coração que a moça que tiver um cântaro e que me der água para beber, e que eu pedi, e der água também para os meus camelos, é essa. É essa. E foi exatamente a maneira como ele foi pensando. Mas o que mais me encanta em detalhes dessa história é a postura de Abraão, pai. É a postura do servo fiel a Abraão. É a postura de Abraão, alguns princípios. Tem princípios que são inquebráveis. Não dá para você quebrar. A gente vai ler algumas coisas aqui. Você vai perceber que o dia que Isaac viu Rebeca, ele não estava à toa na vida por aí. Ele tinha acabado de meditar, ele estava andando pelos campos meditando. Ele era um homem que meditava na palavra. Então não era qualquer homem. Era um homem que meditava, que lia a palavra, que se importava com Deus. Então existe um padrão, percebe a diferença? Não era um homem que andava por aí à toa. Ele tinha uma postura. Rebeca era uma jovem linda, virgem. Não era preguiçosa. Ela trabalhava. Ela deu água para 10 camelos. Ela era uma mulher hospitaleira. Ela conhecia Deus, porque a casa onde ela vivia conhecia Deus. Existe uma postura. Então, virgindade é padrão divino, não é qualquer coisa, não é balela. Ser virgem é padrão do céu para a sua família, para a sua casa. É isso que você tem que ensinar para os teus filhos. Esse padrão, você não é um cristão? Não seja um cristão de fala, seja um cristão real, autêntico. Tem um padrão para você viver na sua casa, na sua família. Não é de qualquer jeito. Eu quero ter todas as bênçãos de Abraão e de Isaac. Ótimo. Tenha padrão divino na sua caminhada cristã. Seja como eles. Tenha esse padrão. E aí você vai ter sucesso. Mas não adianta você querer e não ter padrão divino. Deus não vai mudar a maneira dele pensar. Nós mudamos. Nós saímos do nosso lugar de fraqueza e damos passos. De que jeito? Como que eu vou conseguir largar as minhas fraquezas? Simples. Você tem a pessoa do Espírito Santo com você. Você nasceu de novo. Ore em línguas. Passe tempo orando no Espírito. Para você obedecer a instrução. Leia a palavra. Nós temos princípios a serem colocados em prática. E aqueles que colocam terão sucesso. Vamos lá em Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra,
que não tomarás esposa para meu filho, dos filhos dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E deu uma instrução bem precisa a um servo fiel. E nós temos que, se você começar a fazer uma comparação, que não é, porque Abraão foi um homem real, existiu Abraão. Abraão existiu nessa terra. Como esse servo Eliezer também existiu nessa terra. Mas você pode comparar Abraão como fosse o nosso Pai Celestial. E dá uma ordem ao Espírito Santo. Busque uma noiva, prepare uma noiva. Versículo 5 de Gênesis 24. Disse-lhe o servo, olha a fala do servo, que interessante. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Fala, tudo bem, eu vou lá. Mas se ela não quiser vir comigo, para a terra de Canaã, terra da promessa, eu pego Isaque e levo Isaque para lá? Olha a resposta de Abraão. Respondeu-lhe Abraão, cautela. Alerta, existe uma palavra de alerta para você, para mim. Cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. E olha o servo, quando estava chegando na cidade, fora, antes de entrar na cidade, ele parou. Olha o versículo 12. E ele começou a orar, ele falou com ele mesmo, o servo Eliezer. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designastes para o teu servo Isaque, e nisso verei que usastes de bondade para com meu Senhor. Considerava ele ainda os pensamentos dele, a fala dele, quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Então ele deu um passo. Ele orou e fez exatamente como Abraão orientou. E falou com Deus, e Deus deu a ele a resposta. E ele, quando viu tudo isso, ele olhou para Rebeca e falou, vou contar para ela? É ela. Vou dizer para ela, por que eu estou aqui? E aí ele começou, enquanto ela dava água para os camelos, ele ficou observando o comportamento dela, como que ela fazia. As pessoas olham para você também, te observam. E ele perguntou para ela, versículo 23, ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto,
e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Você vai perceber, todas as vezes que Deus dava respostas para ele, sucesso para ele, o que ele fazia? Ele adorava a Deus. Tenha coração grato a Deus. É a palavra de Deus. E aí eles foram. Rebeca prontamente pegou as servas dela, pegou os camelos, pegou tudo e foi jornada com o servo. Versículo 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu, sinal de humildade. Ele nunca tinha visto Rebeca. Ele confiou na palavra do pai dele. Ele confiou em tudo que o Senhor estava levando a bom termo. Porque o servo contou: olha, eu pedi para Deus, e Deus mostrou. Ele confiou. E porque ele confiou, tem uma palavra-chave que ele diz, a Bíblia diz, ele amou Rebeca.